Bom dia a todos. Dando continuidade aos trabalhos, vamos apresentar agora o nosso trabalho, que é sobre educação ambiental e prevenção de riscos hidrológicos, que será apresentado por mim, Ellen, pela Shirley e pela Valéria. O Brasil é um país de território extenso, populoso e sujeito a uma variedade de desastres naturais, principalmente os hidrológicos. Por falta de previsões, as ações das autoridades acontecem tardiamente, ou seja, as autoridades só remediam os danos já causados pelos eventos extremos, e isso demonstra que, no geral, o Brasil trabalha com gestão de crise ao invés de gestão de risco, pelo fato de não prevenir e mitigar o evento antes que aconteça. É inegável a importância da água para a saúde e a vida humana. Em algumas situações, a água pode causar problemas e até mesmo ameaças à vida. A Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê riscos de conflitos pela água em 46 países em um futuro próximo. Os desastres relacionados aos recursos hídricos geralmente estão associados ao excesso de água, como inundações, cheias, enchentes, ou a sua escassez, como estiagem e seca. Os desastres não estão relacionados às médias, mas sim são causados por extremos. Quando fatores deflagradores, como eventos extremos pontuais, atingem locais habitados, podem ocorrer desastres naturais ou de outros tipos. O Brasil está entre os países do mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 15 milhões de pessoas afetadas. As inundações representam cerca de 13% das mortes e por mais de 50% das pessoas afetadas por desastres naturais ocorridos no século XX. Somente no ano de 2018, a seca, tivemos 2.516 eventos de seca que atingiram 43,32 milhões de pessoas. A seca é uma característica muito comum a todo o bioma no Nordeste e ela está em um ambiente onde a principal questão socioambiental se relaciona com o regime hídrico, afetando diretamente a produção de alimentos, a manutenção dos animais de criação e, por consequência, a sobrevivência direta. Alguns autores diferenciam a estiagem da seca, considerando a estiagem como um aspecto natural e a seca um aspecto social, de forma que a estiagem seria a forma físico-climatológica de expressão do movimento da natureza e a seca o conjunto de significações sociais construídas pelos diversos estratos sociais de interesse. A Portaria 149 de 2015 classifica também a estiagem como um fenômeno natural que ocorre quando há um período de tempo sem ocorrência de chuvas. Em São Paulo, nós tivemos um exemplo aqui no Sudeste que foi classificado como seca, mas foi devido à soma de um evento climático de estiagem com uma má gestão de recursos hídricos, que talvez se tivesse tido uma gestão de riscos somado com uma educação ambiental da população, isso poderia ter sido amenizado. A concentração populacional em grandes metrópoles contribui significativamente para a ocorrência de desastres naturais. É a chamada urbanização de risco, que promove o acesso desigual ao solo, potencializando a ocupação de áreas de risco, como encostas e margens de rios, principalmente por populações de baixa renda. Em áreas não habitadas, por exemplo, as inundações são apenas processos físicos e não são consideradas desastres, pois não há pessoas afetadas. Além disto, eventos climáticos extremos podem aumentar a frequência e intensidade das inundações. Essas situações são consideradas desastres quando seus impactos atingem uma comunidade vulnerável, ultrapassando sua capacidade de recuperação. Em áreas urbanas, quando ocorre precipitação intensa e o solo não absorve toda a água, o volume de água em excesso vai para o sistema de drenagem urbana. Dependendo da topografia local, este excesso pode atingir áreas próximas aos rios.
Em alguns municípios brasileiros, a expansão urbana provoca mudanças no ciclo hidrológico original, devido ao desmatamento, erosão, assoreamento, permeabilização do solo, intervenções estruturais nos rios e construções irregulares às margens dos rios. Devido ao intenso processo de urbanização e também problema socioeconômico, parte da população de baixa renda passa a ocupar áreas de risco, aumentando a sua vulnerabilidade. As tipologias de desastres e riscos estão diretamente relacionadas com o tipo de ameaça, de forma que os desastres e riscos hidrológicos são caracterizados pela presença de ameaças de natureza hidrológica. A Classificação e Codificação Brasileira de Desastre, COBRAD, define que os desastres hidrológicos estão relacionados aos danos causados por fluxos de águas superiores à capacidade da infraestrutura de drenagem, alagamentos, ou de corpos hídricos naturais, inundações, podendo ser agravados quando ocorrem com alta velocidade de escoamento, enxurradas. A gestão de riscos de desastre é um instrumento de planejamento utilizado por diversas instituições que buscam eliminar ou reduzir os fatores de riscos, administrar os eventos adversos quando eles atuam em um cenário vulnerável e, por último, recuperar este cenário. O gerenciamento de riscos de desastres naturais implica a aceitação de certo nível de convivência com o risco, uma vez que a desocupação total dessas áreas sujeitas aos eventos é economicamente inviável. Deste modo, o tratamento de riscos para o gerenciamento de eventos requer que seja considerado, além da ameaça do evento, o nível de preparo do sistema para lidar com a ocorrência. O risco é o resultado do perigo versus a vulnerabilidade versus o dano, onde o perigo são processos ou fenômenos naturais que podem resultar em um evento danoso. A vulnerabilidade são os fatores humanos ou físicos que potencializam os perigos e dano e está relacionado a pessoas, bens materiais e infraestrutura. Dentre as dimensões da vulnerabilidade que podemos observar nessa tabela, encontra-se a vulnerabilidade educacional, que engloba a ausência de programas de educação relacionados ao grau de preparação da população para enfrentar situações de desastres e de eventos extremos. No Brasil, o monitoramento de inundações é realizado por organizações como a ANA, Agência Nacional de Águas, o CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, e o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Defesa Civil realiza um conjunto de ações importantes também para amenizar ou evitar desastre. Ela geralmente tem conexão direta com a ANA, que é responsável pelas salas de situações que buscam uma gestão de riscos e de crise. A importância e estruturação da defesa civil se dá, pois, a partir dela, há um envolvimento e preparação da sociedade necessitando de uma coordenação eficaz. Um exemplo é o Programa de Brigadas Escolares, que integra a comunidade escolar, criando uma cultura prevencionista nas questões de riscos e desastres hidrológicos. A educação tem um papel fundamental quando se trata de diminuir os riscos de desastre em eventos extremos, pois ela pode contribuir tanto para o melhor entendimento dos processos e problemas, quanto para uma melhor mobilização das pessoas para lidar com os riscos. Após vermos os riscos hídricos com a Ellen, vamos tratar agora de educação ambiental, que é de suma importância para o enfrentamento dos riscos hidrológicos extremos. Durante a pesquisa do nosso trabalho, percebemos que não há vasta literatura específica da temática educação ambiental para a gestão de riscos hidrológicos extremos. No entanto, há vasto material de educação ambiental e de hidrologia separadamente. Bom, vamos iniciar então falando do surgimento da educação ambiental, seu conceito e situando-a nos cenários internacional e nacional para compreendermos a sua abrangência e desenvolvimento.
A educação ambiental também é conhecida pelos termos ecopedagogia ou alfabetização ecológica. Consiste no conjunto de ações pedagógicas formais ou informais que pode conduzir a capacidade crítica dos cidadãos às escolhas ambientalmente responsáveis, tendo como principais objetivos a conscientização ambiental e a participação popular. A educação ambiental possui mais de uma corrente teórico-metodológica. Na verdade, são 4 as principais. A preservacionista, que mantém o foco na preservação da fauna, da flora e dos recursos naturais. A holística, que o seu enfoque combate a visão analítica e racional do meio ambiente. E ela é sensorial, ela é o afetivo, o intuitivo, ou seja, trabalhando o interior da pessoa. A socioambiental, essa corrente aborda a estreita relação entre os problemas sociais e o estado de degradação do meio ambiente. E a educação ambiental crítica, essa leva em conta os aspectos históricos, sociais e políticos do ambiente. Para a sociedade, de modo geral, é importante compreender, organizar e ter acesso às diferentes estratégias de comunicação para reconhecer vulnerabilidades e buscar soluções, ou seja, a identificação de problemas previsíveis e recorrentes pode sim salvar vidas. Agora vamos iniciar um breve histórico sobre a educação ambiental. Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia. O resultado foi a Declaração de Estocolmo, ou Declaração sobre o Ambiente Humano. A máxima foi: tanto as gerações presentes como as futuras tenham reconhecidas como direito fundamental a vida num ambiente sadio e não degradado. Outro resultado foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, sediado em Nairobi, Quênia, na África. Enquanto isso, no Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o primeiro curso de pós-graduação em ecologia do país. Em 1975, em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, a Organização da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, promoveu em Belgrado, na Iugoslávia, o Encontro Internacional de Educação Ambiental, que formulou as seguintes orientações: que a educação ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. Bom, nessa conferência foi elaborada a Carta de Belgrado, que consiste em importante documento, pois fala sobre a satisfação das necessidades e desejos de todos os cidadãos da Terra. Além disso, ele abordou temas importantes como pobreza, fome, analfabetismo, poluição, exploração e dominação, por exemplo. Bom, ela teve como máxima: nenhuma nação deve se desenvolver às custas de outra nação, havendo necessidade de uma ética global. Bom, enquanto isso, no Brasil surgem os primeiros programas de educação ambiental e o gosto pelo ecologismo. Já em 1977, houve uma conferência intergovernamental de educação ambiental em Tbilisi, na ex-União Soviética, organizada pela Unesco com colaboração do PNUMA. Foi o ponto culminante da primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 1975 em Belgrado. Enquanto isso, no Brasil, havia o lançamento do livro Fim do Futuro, do engenheiro agrônomo porto-alegrense Lutzenberger. Na verdade, foi o primeiro manifesto de cunho ecológico publicado no Brasil. Esse autor foi subscrito por 9 entidades ecológicas brasileiras e ele indicava os problemas e também sugeria soluções, né? Para esse autor, ele via o passado como um tempo de harmonia entre a civilização e a natureza. Ele viu o presente, mesmo na década de 70, já como algo muito ruim, tempo de destruição do ambiente pelo homem. Mas, infelizmente, para ele, o futuro seria terrível. Bom, acaba servindo de alerta, né, para que algumas providências, né, sejam tomadas, entrando nessa seara a educação ambiental. A Conferência Intergovernamental de Tbilisi ela é considerada um dos principais eventos sobre educação ambiental
do planeta. Deste encontro saíram as definições, objetivos, os princípios e as estratégias para a educação ambiental no mundo. E ela possui várias metas, as principais estão agora nesses slides, e eu vou destacar duas. Estimular a ação crítica sobre as causas dos problemas ambientais e não apenas na remissão de seus efeitos imediatos, e capacitar, em especial, tomadores de decisão para a prevenção de problemas ambientais. Bom, em 1987, durante o segundo Congresso Mundial de Educação Ambiental, houve o lançamento do relatório de Brundtland, ou relatório Nosso Futuro Comum. Ele foi organizado pela primeira-ministra da Noruega e recebeu o seu sobrenome. Nesse documento, houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável. O relatório de Brundtland indicou que a pobreza dos países do terceiro mundo e o consumismo desenfreado dos países do primeiro mundo eram causas fundamentais que impediam um desenvolvimento igualitário no mundo e, consequentemente, produziam graves crises ambientais. Também trazia dados sobre aquecimento global, chuvas ácidas e a destruição da camada de ozônio, temáticas que também eram bastante novas para a época. Em 1988, temos no Brasil a conhecida Constituição Verde, porque no seu capítulo 6 há o arcabouço do direito ambiental brasileiro. No artigo 225, ela nos diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No parágrafo 1º, ela incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem como a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Já em 1992, na reunião que ficou conhecida, como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra, ocorrida no Rio de Janeiro, ela se deu 20 anos após a primeira conferência do tipo em Estocolmo, na Suécia. E nela os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. Na Rio 92, chegou-se à conclusão que temos de agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais. Na Rio 92, ficou acordado, então, que os países em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e tecnológico para alcançarem outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável. No Brasil, o principal resultado da Rio 92 foram os 5 acordos oficiais: a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21 e os meios para sua implementação, a Declaração sobre as Florestas, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica, sendo que a Agenda 21 brasileira foi elevada à condição de programa de plano plurianual. E qual é o público-alvo da educação ambiental? Os seus principais públicos-alvos são as comunidades e associações, alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio, do ensino técnico e do ensino superior, além de colaboradores e gestores públicos e instituições, ou seja, praticamente toda a sociedade. Bom, vemos nessas fotos do slide a atuação da ONG Guardiões do Mar, através do projeto de educação ambiental EDUC, atuando desde a educação infantil até o ensino médio e comunidade em geral. E no ensino superior trazemos como exemplo na graduação da UERJ a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais, ministrada pela estimada professora Elza Nefa, docente do nosso programa BPGMA. A educação ambiental é importante porque qualquer plano de mitigação de riscos hidrológicos extremos dependerá da participação das comunidades para ser efetivo, sendo necessário que a população compreenda como funcionam os sistemas de monitoramento e alertas, quando e por que é necessário entrar em ação e evacuar as áreas de risco e como proceder durante todo o período da situação de desastre, ou seja, precisa entender como agir antes, durante e após o risco hidrológico. No entanto, precisamos evitar que caiamos na armadilha do discurso que apenas culpabiliza os indivíduos, como se a interação com o planeta não englobasse as mediações sociais, de todos. E, sobretudo, é importante definir
papéis e também responsabilidades de diferentes organizações envolvidas na proteção, como, por exemplo, a Defesa Civil. Bom, então depois dessa contextualização que a Shirley trouxe para a gente, é possível dizer que a educação ambiental é uma estratégia de trazer para a sociedade uma reflexão. Nesse sentido, ela busca, através de processos formativos, como o próprio nome já diz, formar um indivíduo com senso crítico e muni-lo de informações para que ele seja capaz de emitir a sua própria opinião, de ter a sua própria opinião, de ter uma percepção ambiental e aqui, no nosso caso, uma percepção do risco, para que ele possa protagonizar o cenário de gestão desse risco e de tomada de decisão. Dito isso, nós buscamos alguns projetos de educação para gestão de riscos hidrológicos na prática para trazer para vocês. Então, os principais projetos são do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais. O CEMADEM é uma unidade de pesquisa dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem um subsistema de disseminação de alertas, informações e educação ambiental. Então, dentro desse subsistema, a gente tem a disseminação de alertas, o monitoramento de eventos extremos, mas a gente também tem a disseminação de conhecimento por meio de mídias expressas, cursos à distância, entre outras modalidades, a educação ambiental no geral e, por fim, mas não menos importante, a participação comunitária dentro das escolas. Então, o principal programa dentro do CEMADEM é o programa CEMADEM Educação, que foi implantado em 2014, buscando formar uma rede de escolas e de comunidades na prevenção de riscos de desastres naturais. Qual que é a ideia do CEMADEM Educação? Que cada escola e cada comunidade participante do programa seja um CEMADEM microlocal. O que isso quer dizer? Um espaço participativo que produz uma ciência cidadã, que emita alertas de desastres naturais e que tenha muita pesquisa e disseminação de conhecimento. Um exemplo prático disso aconteceu na Escola Estadual Paulo Virgínio, no município de Cunha, em São Paulo, onde os professores mobilizaram mais de 900 alunos de ensino médio entre os anos de 2016 e 2017, formando grupos de pesquisas baseadas em atividades propostas pelo próprio CEMADEM Educação no site do programa. E no final disso, a escola promoveu um seminário, trocando diálogos e saberes, convidando também alguns pesquisadores do CEMADEM e professores da Universidade Federal do ABC, onde os alunos tiveram que defender, apresentar os resultados das suas pesquisas sobre gestão de riscos para uma banca, formada tanto pelos professores da escola quanto pelos convidados. No final de tudo, houve um diálogo muito interessante de saberes e uma troca de conhecimento entre os professores, os pesquisadores, a iniciação científica e a própria comunidade vizinha da escola. Outra ação do CEMADEM Educação é a campanha Educar para Prevenir. Lançada anualmente, ela funciona como um processo seletivo, onde os vencedores ganham kits de materiais educacionais sobre gestão de riscos de desastres naturais e equipamentos meteorológicos, assim como troféus. O objetivo é contribuir para uma percepção de riscos de desastres naturais. Podem participar da campanha Aprender para Prevenir escolas, defesas civis, universidades e, o que foi uma novidade em 2020, unidades de saúde da família. Aqui a gente tem o cartaz da campanha de 2020, que tinha como tema Desastres, Desastres, Desastres. O que podemos fazer? E a educação? Nesse sentido, a campanha acaba apoiando projetos de educação ambiental em diversas modalidades, dando suporte para esses projetos específicos para a área de gestão de riscos. No próximo slide, a gente vai ver um projeto que ganhou essa campanha no ano de 2019 e teve como produto o vídeo que nós vamos assistir. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto vencedor da campanha Aprender para Prevenir em 2019, que aconteceu no município de Londrina, em uma escola, onde o objetivo foi construir um material pedagógico feito pelos próprios alunos que auxiliasse a comunidade escolar como um todo em uma campanha de prevenção. O público-alvo foram alunos do 5º e do 6º ano, assim como os professores e toda a comunidade escolar, porque todo mundo teve acesso ao vídeo produzido, ao material didático produzido. Além disso,
os professores também puderam utilizar esse material nas aulas, né, falando sobre gestão de riscos de desastres naturais, e mais de 500 alunos tiveram acesso ao material produzido. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto vencedor da campanha Aprender para Prevenir em 2019, que aconteceu no município de Londrina, em uma escola, onde o objetivo foi construir um material pedagógico feito pelos próprios alunos que auxiliasse a comunidade escolar como um todo em uma campanha de prevenção. O público-alvo foram alunos do curso de sociedade, assim como os professores e toda a comunidade escolar, porque todo mundo teve acesso ao vídeo produzido, ao material didático produzido. Além disso, os professores também puderam utilizar esse material nas aulas, né, falando sobre a questão de risco de desastres naturais, e mais de 500 alunos tiveram acesso ao material produzido. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto vencedor da campanha Aprender para Prevenir em 2019, que aconteceu no município de Londrina, em uma escola, onde o objetivo foi construir um material pedagógico feito pelos próprios alunos que auxiliasse a comunidade escolar como um todo em uma campanha de prevenção. O público-alvo foram alunos do 5º e do 6º ano, assim como os professores e toda a comunidade escolar, porque todo mundo teve acesso ao vídeo produzido, ao material didático produzido. Além disso, os professores também puderam utilizar esse material nas aulas, né, falando sobre gestão de riscos de desastres naturais, e mais de 500 alunos tiveram acesso ao material produzido. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto vencedor da campanha Aprender para Prevenir em 2019, que aconteceu no município de Londrina, em uma escola, onde o objetivo foi construir um material pedagógico feito pelos próprios alunos que auxiliasse a comunidade escolar como um todo. Além de todos esses projetos interessantes, o Semadem Educação também disponibiliza no seu site propostas de atividades para educadores. Então, se algum de vocês for educador, tiver um interesse, eu convido vocês a entrar no site do Semadem Educação. É um material bastante rico. Cada atividade tem desmembramentos interessantes para aplicar com os alunos. Bom, eu trouxe aqui nesse slide os títulos, né, das atividades dentro do site do Semadem, mas vou falar especificamente para vocês nos próximos slides sobre a atividade Nossa Escola é Vulnerável? Como vocês podem ver aqui nesse slide, a proposta de atividade ela é bem detalhada, né? Tem ficha técnica, objetivo, questões, exercícios, tem toda uma explicação da proposta da atividade. Então, mais uma vez, quem tiver interesse, quem for educador, é um site muito interessante para se trabalhar com os alunos. Bom, nesse sentido, eu vou falar mais especificamente de alguns exercícios, para que a gente, né, enquanto futuros professores aí, consiga entender qual que é a proposta dessa atividade. Então, inicialmente, os alunos são chamados na atividade de nível 1 a observar o entorno da escola, a tirar foto, a desenhar e identificar os possíveis riscos, né, as possíveis ameaças de desastres naturais que tem dentro da escola e ao redor dela. Isso é muito importante porque traz para o aluno uma percepção do local onde ele está, né? A gente não está falando de gestão de riscos no geral, a gente está falando da escola do aluno. Isso é muito importante para que ele identifique o que ele está aprendendo e viva o que ele está aprendendo. Nessa atividade 2, né, os riscos que afetam a escola, do nível 1 ainda de exercícios, a gente tem um pedido interessante, que é que o aluno identifique que tipo de desastre que ele vê na foto, que pode acontecer na escola dele, que ele acha mais provável de acontecer, né, que a ameaça é maior, e por quê. Ele ainda precisa explicar por que aquela ameaça é interessante. Tudo isso em prol de uma formação de senso crítico e de uma percepção do risco dentro da consciência do aluno. Aqui na última atividade do nível 1 ainda, a gente tem uma tirinha da Mafalda, onde o Miguelito fala, né, que o dedo dele é maior do que a torre, e a Mafalda pergunta por quê? Porque é o meu dedo e ele me importa muito mais do que a torre, por isso ele é maior do que a torre. E aí, o objetivo da tirinha é fomentar um debate da sua percepção de risco.
Será que o tanto que você percebe esse risco, o grau de risco que você percebe, ele está ligado à tua visão de mundo? E o que aconteceria se todo mundo olhasse só para o próprio dedo? É um debate interessante a ser levantado com os estudantes, porque envolve também, de certa forma, a sua leitura de mundo, como Paulo Freire fala, né? E de que forma ela influencia nas suas atitudes e na forma como você enxerga o cenário à sua volta. Aqui a gente já entra no primeiro exercício da atividade de nível 2, tá? Então a gente tem aí uma tabela com alguns desastres naturais, seca ou estiagem, deslizamento, incêndio, e aí os grupos de alunos precisam classificar as ameaças da escola de cada um desses desastres, né? Os riscos que a escola tem para cada um desses desastres. Então, a gente tem aí 3 círculos. O círculo verde quer dizer que não existe nenhum risco. O laranja quer dizer que existe, mas já tem medidas de prevenção. E o vermelho quer dizer que existe e não há nenhuma medida de prevenção contra isso. No final disso, cada grupo tem que apresentar a sua tabela, né, e a sua classificação aí das ameaças. E tem que ter um debate entre os grupos, entre a turma, sobre as causas disso, né, o que gera essas ameaças, por que essas ameaças existem na escola, e a turma precisa chegar a um consenso em relação aos principais riscos, às principais ameaças à escola. Aqui a gente também tem outra tabela, que vai ter a classificação de ameaça, como a tabela anterior, mas essa aqui está relacionada à vulnerabilidade estrutural da escola. Então, os alunos vão observar coisas como conforto, a localização das portas e janelas, a iluminação, fiação elétrica, entre outras coisas, né? Então, eles vão precisar observar as características da edificação, da construção, do ambiente construído da escola, observando alicerce, coluna, cobertura, entre outras coisas, e classificar essa ameaça. Além disso, os alunos no final vão atribuir valores para cada categoria de ameaça em ambas as tabelas, vão gerar um gráfico de vulnerabilidade e risco. No final desse nível 2, a última atividade é elaborar um croquis, que a gente achou muito interessante, da escola, posicionando os perigos, né? Então, aqueles círculos laranjas e vermelhos, eles precisam estar posicionados dentro de um croquis da localização, um mapa, digamos assim, da escola, que os próprios alunos vão elaborar e vão colocar esses perigos bem identificados, né, e localizados dentro do mapa da escola. A última atividade do nível 3 é elaborar, atribuir valores a essas 2 tabelas que eu mostrei, tanto de ameaças externas quanto de ameaças internas relacionadas à vulnerabilidade estrutural da escola, e aí a partir desses valores fazer um somatório e gerar um gráfico de vulnerabilidade e risco da escola. Então, no final, os alunos vão gerar um produto não só importante para a percepção deles em relação ao risco, né, do local onde eles estão, mas importante também para toda a comunidade escolar, como aquele projeto que eu mostrei lá atrás da Escola do Paraná. Vai gerar um material didático, pedagógico e até de segurança, por que não de segurança, para toda a comunidade da escola, inclusive para os próprios professores utilizarem com outras turmas. Além dessas ações de educação formal, o CEMADEM Educação também tem algumas frentes de educação não formal. Um exemplo é o projeto Pluviômetros nas Comunidades, que visa contribuir para uma cultura de percepção de riscos de desastres naturais em áreas de risco. Então, já foram distribuídos 1.150 pluviômetros semiautomáticos que são operados pela própria comunidade local, né? Então, eles são capacitados para operar esses pluviômetros e isso dá a eles uma capacidade de enfrentamento desses eventos adversos, engajando os moradores no preparo, na prevenção contra esses riscos de desastres naturais. Além disso, a distribuição desses pluviômetros acaba também complementando a rede observacional do país de monitoramento de desastres naturais. Bom, pessoal, para finalizar, então, a conclusão que o nosso grupo chegou, né, na elaboração desse trabalho, não poderia ser diferente, é de que a educação ambiental ela salva vidas, porque você enriquece de informações as pessoas que vivem em áreas de risco,
Você dá a elas o papel de protagonista e a oportunidade de decidir sobre suas próprias vidas e de optar por viver, tá? Trazendo essa percepção do risco do desastre natural e essa opção, essa sensibilização em relação ao enfrentamento desse evento adverso na vida dela. Então, a gente agradece muito a oportunidade de falar sobre esse tema muito importante. Vamos abrir espaço aí para discussão do assunto. Tchau, tchau.